para todo mundo, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid e o Meir Kalmus. O Roni Hadid cada vez com uma coisa nova, né? Começou com gravata, agora tá com óculos também, já tá televisivo. Daqui a pouco vou estar com chapéu aqui. chapéu também. Caraca, Chodesh Shlishi, Litzet Bnei Yisrael Mitzrayim. É a Parashá da Torá, que a gente recebeu a Torá. Uma Parashá importantíssima. Quem recebeu o mérito do nome da Parashá foi Yitro, o sogro do Moshe. E na Parashá do recebimento da Torá, existem algumas coisas muito importantes aqui. Em primeiro lugar, como está escrito aqui, né? Vayichan Sham Israel neged Ahat. O povo de Israel se uniu embaixo da montanha. O Rashi já traz aqui, né? Que Ish Echad Belev Echad, né? Que eles estavam unidos, sempre teve discussões. Um momento único na história. Um momento interessantíssimo, que é que a sociedade toda judia se uniu no mesmo ponto, e todos juntos para receberem a Torá. E dentro de todo não sei se chama isso de show, né? Uma coisa enorme, essa apresentação enorme de Deus que foi única em toda a história mundial, existe também a ordem de Deus para afastar o povo de Israel da montanha, né? Ele diz aqui: estejam prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia Deus vai se revelar no Monte Sinai, e você vai limitar o povo e avisar eles, tomam cuidado para não se aproximar da montanha e não tocar na montanha. Inclusive o Rashi traz aqui que Deus falou uma vez, depois falou de novo, e o Moshe Rabbeinu falou: mas eu já falei. Ele falou: mas falar de novo que é importantíssimo. Quer dizer, não foi só dito, como foi dito, redito. Quer dizer, uma ordem muito importante que Deus vê aqui para ordenar o povo: não toque na montanha, não se aproxime da montanha. A gente sabe que existem várias posições, cada um de acordo com o seu nível, né? Moshe Rabbeinu subiu até em cima, Yoshua estava mais longe, Aaron, cada um estava na sua posição. E o povo, de maneira geral, não toque. Enquanto tocar Yovel, enquanto tocar o shofar, enquanto tiver a voz, né, que representa a santidade de Deus na montanha, não aproxime, não toque na montanha. Por que Deus é tão preocupado com o toque na montanha? E por que esse mandamento de não tocar na montanha? O que é tão importante assim? Como isso entra dentro da história do recebimento da Torá? Por que é tão importante ressaltar esse ponto dentro da história, desse ponto histórico tão famoso, tão importante da história mundial? Sim. O motivo a gente não sabe. Com todas as mitzvot da Torá, que parte delas são Hukot, Hukim, a gente não sabe qual é o motivo. A gente não sabe qual é o motivo interno, qual é a intenção interna de Deus. Mas não é por esse motivo que a gente deixa de cumprir a mitzvah. Se você pergunta para um Yehudi por que ele tem que cumprir a mitzvah, é porque Deus mandou. Não é porque essa mitzvah vai ter esse benefício espiritual ou outro. A gente não sabe realmente os tamei mitzvot, o motivo que está por detrás da intenção divina da mitzvah. Mas isso não tem problema, porque não é isso que deixa da gente fazer a mitzvah, porque a gente quer cumprir a mitzvah, porque é um mandamento divino. Isso a gente sabe da mitzvah. Mas o que a gente pode fazer, e também a gente tem até o riyuv, a obrigação disso, é leavinu leaskil, é tentar entender a mitzvah, qual o significado dela, o que sai disso. E sobre isso eu olhei no comentário que eu sempre costumo lembrar aqui, do Rashar Hirsch, do Rabino Simson Rafael Hirsch, que ele fala que esse negócio de ex-território aqui, que tem uma área, Shetar Tzvai Sagur, como se fala em hebraico, em português uma área proibida de acesso. Uma área purificada, né? Uma área purificada, uma área que um acesso é proibido. Um significado muito grande aqui é dizer que a Torá está fora extraterritório. Em termos de quê? Que existem ideologias, existem religiões, existem várias correntes espirituais e tudo é produto humano. Mas a Torá é algo totalmente de origem divina. E também não só divina, ela é atemporal. E não só atemporal, ela provavelmente estava bem acima do povo na época. O povo não estava no nível de receber a Torá de modo geral. É claro que Yehidim, indivíduos, igual você falou, que Moshe vai até o cume, e tem o Yoshua, e tem mais alguns escolhidos que estavam em alguma graduação lá, mas de modo geral a Torá é algo acima. E o que é tão importante nisso? Muitas coisas. Uma delas é dizer que tudo muda no mundo e você pode superar, falar, ideologias às vezes servem para determinadas épocas e outras épocas já não servem mais.
e tem coisas que são temporais. A Torá, nesse ponto, ela é atemporal. Isso parece uma coisa muito dura de dizer, né? Uau, a Torá não é modificável. A Torá, mas, de modo geral, existe um alento, existe um conforto nisso. Que a gente, no mundo que toda hora muda coisas, é sempre bom a gente ter um suporte de coisas imutáveis. E a Torá, ela tem essa coisa imutável, que ela representa os valores mais profundos. É interessante quem conhece um pouco de ciência também, né? Que isso, na verdade, que foi o que Einstein descobriu também, né? A relatividade. Da realidade. Ele falou que tudo no mundo é relativo, todas as velocidades do mundo, todo tempo no mundo é relativo. Só existe uma coisa que tudo está em volta dele que não muda, que é a velocidade da luz. Sim. E isso é o fixo. É uma constante mundo. universal. E a Torá começa assim, né? Vai or, foi a luz, quer dizer, primeiro é a coisa fixa. Uma constante. E a Torá or. A gente sabe que a Torá é chamada de luz, obviamente. Então a Torá é o ponto fixo, é o ponto, é a jangada, né? Que dá para se segurar, que está fora de toda a tempestade em volta da. Isso é muito importante, principalmente hoje em dia, porque historicamente, na história da filosofia, existem duas grandes correntes: a filosofia clássica e a dialética. A filosofia clássica fala que o homem nunca muda muito e o mundo não muda muito, o mundo muda um pouquinho. Isso é a filosofia clássica. E tem a dialética, que antigamente era uma filosofia mais marginal, quase ninguém ligava para ela, mas dizia assim: o homem e o mundo é igual um oceano, que de cima parece que é só um mar que está tranquilo, mas ele está em constante mudança. O mundo está toda hora mudando, as pessoas toda hora estão mudando, não são as mesmas pessoas. Daqui a 10 segundos já é outra pessoa. E tudo muda. Que é o quadro. Não é uma coisa estável, estática. O mundo é muito dinâmico. E hoje em dia a gente sente muito isso. Que de repente não tem nada parado. Tudo muda toda hora. As pessoas mudam, o mundo muda, o clima muda, as vontades mudam, tudo toda hora está mudando e num ritmo muito violento. E a gente pensar nisso, que a Torá, ela tem uma coisa constante. Os valores da Torá não mudam, né? É a piada do que a gente fala do... Hoje eu estou com piadas. É a piada que a ortodoxia judaica ri do reformismo. Que numa sinagoga reformista, depois que tiraram o meilo, o casaco, aquela capa do Sefer Torá, depois quando foram devolver, estavam vendo que o casaco, o meilo, não estava entrando mais. Ficou pequeno. Pode ser que lavaram ele enquanto isso. Tentaram botar e alguém falou: vamos cortar um pedaço da Torá e aí o casaco vai poder entrar. Que a gente sabe que é uma coisa totalmente impensável, né? Que alguém vai alegoria, cortar, então, para a ideia que você não pode mudar a Torá. Você tem que mudar o casaco e não a Torá. A gente tenta adaptar o mundo à Torá, mas a Torá é a constante universal que você falou. É igual a universidade, é igual a velocidade à luz. E como a gente fala que Deus olhou a Torá e criou o mundo, que é o guia, que a Torá é uma coisa que precedeu o mundo. Então quando a Torá está sendo entregue agora aqui, é algo fora do território, não é algo que você tem acesso direto. E isso que o Lacharit quer simbolizar. Para mim isso é uma coisa que conforta muito, que tem alguma coisa constante. Colocar a Torá como seja algo fora do normal. Em termos éticos, a gente sempre fala muito disso também, né? Que a ética não existiria se não existisse a Torá também, não existiria sentido da vida também se não existisse a Torá também. Se não existe uma coisa fixa, uma coisa que nunca muda, não existe nenhum sentido para a vida também, né? Isso talvez é que a Torá vem tanto mostrar aqui, então, para a gente aqui. Fora isso também, obviamente, você pode acrescentar aqui também que, na verdade, a gente está passando aqui por um momento que o povo de Israel também sabe o quanto pode ser, eu não sei, entontante se fala, deixar você meio tonto, meio confuso, né? Estonteante, entontante. Depois de 30 anos fora do Brasil, tudo bem. É isso que sai. A gente não aprendeu hebraico, já esqueceu português. Tem uma fase assim. Estonteante para uma pessoa sentir uma coisa espiritual tão forte sem se unir a ela. É uma coisa muito forte, né? Quando Deus se aproxima do mundo para entregar a Torá, como se Deus estivesse, como se fosse baixando, né, para a terra para entregar a Torá. A força espiritual é tão grande, tão forte, né, para atrair as pessoas, que como Deus dizendo: olha, você pode decretar, mas vai ser duro, vai ser difícil segurar as pessoas
de não atacarem a montanha Sim. com a espiritualidade que eles vão sentir na montanha naquele momento. Quer dizer, você tem que avisar eles, toma cuidado, vocês não podem... Na verdade, foi quando aconteceu, na verdade, com o Nadav e Avihu, né? O Nadav e Avihu, os filhos de Aaron, que quando chegaram eles morreram quando trouxeram incenso que não foram ordenados de trazer. O que eles fizeram, na verdade, foi como se fosse um fato que eles não podiam aguentar, né? Eles tinham que se aproximar de Deus, sentiram que tinham que fazer alguma coisa e não conseguiram se aguentar para chegar perto de Deus. Esse é um bom assunto que a gente pode falar semana que vem. Nadav e Avihu. Sim. Então é a mesma ideia aqui também, né? A gente tem que aprender que apesar, às vezes, da sede espiritual que a gente tem que guardar ainda as regras gerais ainda, saber qual é a lei, qual é a halakha. Às vezes a pessoa está tão incentivada em termos espirituais, entusiasmada, que nem você falou, né? A gente, mais uma vez, a gente não tem nada contra reformistas, mas sim contra reformismo, isso sim. A ideologia reformista, a gente não concorda com essa ideologia. E aí vem a ideia também, né? Já que você está sentindo aquela emoção espiritual, vale tudo, então. Você pode vir, pode chegar de carro na sinagoga, você pode fazer o que você quiser, porque o importante é aquela sensação espiritual, importante que você está se conectando com Deus. A experiência espiritual. Experiência espiritual é muito importante, você não pode deixar isso de lado, é a maneira de como trabalhar a Deus. Não. Trabalhar a Deus, você vai trabalhar como Ele ordena, não como você sente que tem que ser feito. Sim. Isso que Deus fala para o povo, né? Apesar que vocês vão sentir uma necessidade muito grande de se aproximar da montanha, tá errado. Tem um cordão de isolamento. Uma vez um rabino falou pra gente, né? As pessoas hoje em dia confundem o que é agradável e o que é certo. As pessoas acham que o que é agradável é também certo. Então, quando alguém... Nem sempre. Quando alguém tá, sei lá, não tá chegando no colégio, por que você não vai pro colégio? Porque eu tô bem jogando futebol, me sinto bem jogando futebol. Tá bom, não quer dizer que isso é certo? Isso que você se sente bem com isso, não quer dizer que tá certo? E assim pra diante, né? Hoje em dia toda a juventude, né? Ela procura transformar o que é agradável em o que é certo também. Aí Deus fala, não, pode ser que vai ser muito agradável imaginar se aproximar da montanha, da espiritualidade, mas nesse momento não é certo. Não é... Na verdade, temos racídicos, é um movimento que se chama Ratzov Vashov, se fala no racidismo, que quer dizer, por um lado, o homem tem aquela sede de se desconectar do material e se unir completamente ao espiritual, e por outro lado, o material tem uma importância muito grande, como Deus dizendo, apesar de que vocês... É muito agradável sempre a ideia de poder se desconectar do material. Essa é a função de vocês no mundo, se conectarem com o material e santificar o material. Quer dizer, ficam fora da montanha. Segurem-se fora da montanha, acrescentem. Segurem. Se segurem. Se Deus quiser. Uma vez, acho que eu estava acompanhando um senhor, não judeu, que chegou aqui em Israel para passear, e eu mostrei para ele o Machon Meir. E a primeira coisa que ele perguntou quando ele viu a reza judaica, né, numa sinagoga, foi: por que todo mundo balançando? Todo mundo balançando, né? No judaísmo todo mundo balança pra frente e pra cá, né? Um fato social. Pêndulo. Dá pra fazer um estudo psicológico, né? Muito profundo sobre isso. Antropológico, talvez até. E uma das explicações que eu vi uma vez é que um judeu, quando reza, é que nem uma chama que tá tremendo, né? Como está querendo chegar para cima, está querendo se aproximar. A reza é uma união do homem com Deus, e aí a pessoa sente que ela não pode ficar parada, ela está sempre tentando em êxtase, né, para se aproximar de Deus, que nem uma chama que está sempre tentando subir para cima. Então, que podemos sempre subir para cima se Deus quiser e guardar sempre o ponto fixo da luz frente aos nossos olhos, para vocês todos um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.